Olá, que Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa conversa hoje continuará sendo em torno da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original e também um parágrafo da mensagem Cristo é o Mistério de Deus Revelado. O princípio básico para entendermos o mistério da semente é Gênesis capítulo 1, verso 11, onde a Bíblia fala que cada semente produziria de acordo com a sua espécie. Então, para mostrar que é original, tem que trazer o mesmo fruto da palavra, porque cada semente. Então, nós sabemos que a palavra de Deus é uma semente, como disse Jesus Cristo em Marcos capítulo 8, na parábola do semeador. A palavra contém dentro dela vida, o germe de vida. Por isso que a palavra de Deus não pode morrer. Temos repetido inúmeras vezes São João capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no verso 14 diz, e o verbo se fez carne. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada e ela não é de particular interpretação. A Bíblia só pode ser interpretada quando ela se cumpre. Diz o profeta que nós não podemos interpretar a palavra, não podemos aplicá-la mal e não podemos deslocá-la. Então veja, a palavra falada, toda a Bíblia é a palavra falada. Depois que ela foi expressada por Deus, através de seus profetas, ela não pode voltar vazia. Ela terá que se materializar, ou seja, terá que se manifestar, ou ainda, como quiser, terá que cumprir. Porque a palavra não pode falhar, a palavra não se contradiz e a palavra não morre. Porquanto Deus, sendo eterno, sua palavra também é eterna. E a propósito, esta palavra vai nos encontrar lá no dia do julgamento. Então, o que provou que o profeta de Deus, de Malaquias 4, o mesmo de Apocalipse 10, 7, era uma semente original, foi que a vida de Jesus Cristo, de acordo com a Bíblia, foi reproduzida outra vez na vida dele, o que provou que era uma semente original, porque somente o original pode se reproduzir. Quando nós misturamos os nossos próprios pensamentos com o que está escrito, ali mesmo a palavra perde o poder e não produz aquilo para o qual ela foi predestinada, ela não cumpre o propósito para o qual Deus a enviou. Por isso que nós temos a grande verdade pregada pelo profeta da semente da serpente. Veja, o primeiro híbrido foi Caim. Caim não era filho de Adão. Caim ele era resultado do ajuntamento de Eva com a serpente. Veja, Satanás estava dentro da serpente e ele invalidou a palavra de Deus ao colocar uma única palavra numa frase. Quando Deus disse, certamente morrereis, ele colocou um não no meio da frase, misturando a palavra, hibridou a palavra. Eva estava suposta a trazer Jesus Cristo e cada um de nós, através da palavra. Então, quando ela hibridou a palavra, trouxe um híbrido. E por isso que nós temos até hoje os serviços funerários, porque o carne e sangue não podem herdar o reino dos céus por causa da hibridação. Mas a grande verdade da Bíblia é que o homem não foi feito para morrer. Ele foi feito para ser, eterno, como Deus é eterno. Mas por conta da hibridação, porque Eva não creu que pelo poder da palavra falada ela pudesse trazer os filhos prometidos. Então ela hibridou, morreu. Mas Deus, através de Maria, ele revela o seu plano predestinado. Ele encontrou uma mulher que representa uma igreja, que creria na palavra de Deus sem misturá-la com seus próprios pensamentos. E ela creu na palavra, e a palavra de Deus se materializou nela. Jesus era o verbo, a palavra que se fez carne através do leito fundamental da mulher,
porque de acordo com Gênesis 3,15, a semente da mulher é Cristo. Então veja, então o profeta prega essa mensagem, a palavra falada é a semente original. Então o que provou que cada mensageiro das 7 cartas, das 7 igrejas de Apocalipse, eram a palavra falada, porque eles produziram ou reproduziram em carne humana de acordo com o original, de acordo com a palavra. Porque toda profecia na Bíblia está em forma de uma semente. Esta semente é o original. E essa semente terá que se cumprir, terá que se manifestar, terá que chegar à existência, porque é uma palavra falada. Então a Bíblia profetiza que aqui no tempo do fim apareceria uma semente eleita, um grão, aonde a vida de Jesus Cristo estaria outra vez manifestada. Porque o que provou que o anjo de Malaquias 4, veja, é verdadeiro e que é uma semente original, é porque reproduziu em carne humana, em sua própria vida, a vida de Jesus Cristo. Jesus havia dito em São João 14,12 que ele traria uma semente eleita, que tomaria a palavra de Deus como ela está escrita, sem interpretar, apenas crendo na palavra. E de acordo com a Bíblia, lá diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fará as mesmas obras que eu fiz e até maiores. Então, o que provou que ele era uma semente eleita, que ele era uma semente original, foi que São João 14,12 estava evidenciado em sua própria vida. Agora, Jesus Cristo, em São Marcos, capítulo 4, a partir do verso 26, ele profetiza a respeito do plano predestinado, do plano da redenção, que aqui no tempo da colheita, o grão, a semente original, se tornaria outra vez num grão, numa semente original, para provar a verdade, para provar que a palavra não tem morrido, que a palavra de Deus é a verdade. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, disse ele, porque Deus é eterno, tanto quanto sua palavra é eterna. Então veja, ele dizia, o reino de Deus, então tudo que diz respeito a coisas espirituais, ao mundo invisível, às coisas eternas, veja, é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então dentro da semente está a vida, a lei do espírito de vida, para produzir de acordo com sua espécie. Se você planta, por exemplo, uma semente de carvalho, você terá uma árvore de carvalho, porque cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Semente animal, produzirá animal. Semente humana, produzirá humano. Semente de Deus, produzirá Deus outra vez em carne humana. Por isso Jesus disse, não diz a própria Escritura, sois deuses, aqueles a quem a palavra de Deus foi enviada? Então isso fica evidente, que quando a palavra está manifestada, ela trouxe deuses sobre a terra, porque filhos de Deus são deuses, a quem a palavra é enviada. Então eles manifestam em carne humana de acordo com a semente original, porque eles próprios são genuínos, são originais. Por isso, o verdadeiro eleito já vem ao mundo fecundado. Deus coloca em seu coração uma semente e ela fica ali aguardando até que o sol incida sobre a semente para liberar a vida que está dentro da semente, o potencial, o original, de acordo com o que está escrito. Então vejam, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Nós não temos que explicar tudo, não temos que saber tudo, mas devemos crer em tudo, porque é a fé que move montanhas. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e planta-te no mar. Veja, a fé produzirá os resultados. Maria disse, seja feita em mim conforme a tua palavra. Deus terá uma igreja virgem, que não misturará a palavra com seus próprios pensamentos. Eu digo agora como um conselho de um amigo, fique longe de qualquer pessoa que interpreta, que quer interpretar a palavra, que quer interpretar escrituras que estão no futuro, porque a Bíblia não pode ser interpretada, ela se interpreta quando se cumpre. Agora veja o verso 28.
porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, a semente cai no solo, ela morre. Aí vem a água e ressuscita a semente. Então a primeira coisa que vem é um broto. Depois a espiga. E por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Por isso o profeta prega a restauração da árvore noiva de acordo com Joel. Veja, o mesmo processo da natureza foi aplicado à igreja. O broto dessa semente, restaurada foi Lutero, cresceu com John Wesley, chegou ao cacho com os pentecostais, mas na era do profeta de Malaquias 4 aparece a semente original, porque a vida de Deus foi reproduzida outra vez em carne humana, porque Jesus havia profetizado que no tempo da tarde haveria luz e que no tempo da colheita apareceria o grão formado dentro da espiga. A colheita não foi nos tempos de Lutero, tampouco no tempo de Wesley, tampouco no tempo de Pentecostes, mas aqui no tempo do fim, na era do grão, quando a semente voltou a ser semente outra vez, original, mostrou a mesma vida, a mesma mensagem, o mesmo poder, os mesmos sinais, os mesmos milagres, as mesmas evidências, provando que a hora do arrebatamento tem chegado. Porque Deus trouxe uma semente real, uma semente verdadeira, através da qual a vida foi reproduzida. O que provou que era um grão verdadeiro é que o Espírito de Deus operou sobre essa semente e produziu de acordo com o original. Não trouxe um adventista, não trouxe um batista, não trouxe um denominacional, trouxe um de acordo com a palavra, porque essa era a profecia. Então veja, o profeta de Deus, na mensagem, a palavra falada e a semente original, no parágrafo 137, ele diz assim, correto, veja, nós estamos então, vem a palavra falada. O que foi Malaquias 4? A palavra falada. O que foram todos os mensageiros? A palavra falada. O que foi a igreja verdadeira durante 7 eras? A palavra falada. O que foi Jesus? A palavra falada. Todos nós somos a palavra expressada. Veja, então somos a palavra de Deus manifestada. Romanos 8, a terra aguardava manifestação dos filhos de Deus. Aqueles filhos que estavam em sua mente, que foram expressados e apareceram no tempo profetizado. Veja, é assim que Deus deseja a sua igreja, é para se manifestar. Como pode ele se manifestar a não ser que a sua própria semente esteja naquela pessoa? Esse é um grande mistério dentro da Bíblia. Nós podemos ler 2 livros. Um é o livro da vida e o outro é o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida, os nomes podem ser riscados. A pessoa terá que perseverar até o fim para ser salva. Mas no livro da vida do Cordeiro estão esses eleitos, fecundados, que já vêm ao mundo com uma semente, a semente palavra falada. Veja, como pode você usar os seus próprios pensamentos e Deus se manifestar através de você? Por isso a verdadeira igreja será uma virgem. Ela não vai misturar seus próprios pensamentos com o que está escrito. Ela crerá da forma que está escrito, como aconteceu com Maria. Este é o grande mistério. Cada semente produzirá de acordo com a sua espécie. Como pode você tomar a sua própria crença e dizer, bem, o meu pastor ensina, o meu credo diz isso e aquilo, como você fará aquilo e então ser um filho de Deus manifesto? Como você fará isso? Então não tem como você misturar seus pensamentos com a palavra e ainda pensar que vai no arrebatamento. A verdadeira igreja será uma virgem para a palavra. No parágrafo 467 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, ele diz a respeito da verdadeira semente, você não pode cometer adultério, você já está fecundado. Depois ele diz, a semente estava ali, a semente já estava. Quando ela foi colocada ali, antes da fundação do mundo, tem nos predestinado para a vida eterna. E assim, que o que vivifica flui, essa semente depositada. Outras sementes que simplesmente entravam, não se apoderavam. Simplesmente não podiam fazer igual. Mas quando essa semente entrou, rapidamente ela fechou o ventre e todas as demais sementes foram expulsas dessa maneira. Que Deus te abençoe e que
o Espírito de Deus complete isso em seu coração. E até a próxima conversa, se Deus nos permitir, em nome de Jesus. Compartilhe com quem você ama. Se não é inscrito, aperta aí o sininho. E até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.